O artigo que eu li era mais ou menos assim, vamos supor que você falou aí, vai, meu avô. Seu avô sempre sentava naquela poltrona e você gostava de sentar e comentar sobre alguma coisa. Eu coloco ele lá e fico conversando com ele? O impulso que você recebe é uma voz... Cara, não, essa é minha interna, eu vou estar bem louca. Então, isso hoje está bem perto de ser reproduzido. E quase com... Você fala, nossa, eu não consigo entender que eu não estou conversando com ele. Parece... Você não falou que leu os PDFs de todas as revistas do Brazilian Lounge? Tudo. Então, imagina você ter bastante horas gravadas do seu avô e ela conseguir processar uma... Meu avô, como era um homem público, Então, cara, eu sento no colo dele e continuo conversando. Mas isso aí você vai ter que me internar no dia seguinte. Eu vou ter um surto psicótico. Não vai dar certo. É sério, mas cara. É isso. É um problema. Não. É um problema. Acho que a gente nem está preparado. Não estou preparada para isso. Os seres humanos de hoje... Eu surto mesmo. Da geração analógica. Psicologicamente é muito louco, não. Não quero, eu prefiro ouvir essa mensagem de vez em quando. Mas assim como você não tem preparo para isso, por exemplo, o seu bisavô, ele não teria preparo para assistir, tipo, YouTube. Seu bisavô vê um vídeo no YouTube, tá louco? Uma videochamada. Mas eu aqui pensando, a pessoa tem que ser uma pessoa evoluída. Meu avô adoraria um treco Não, seu avô ainda vai, porque ele viu televisão. Mas seu bisavô... Não, ele viu tanta coisa acontecer e ele era um cara tão evoluído que eu acho que ele ia adorar pegar as fotos da família dele, sentar e bater um papo com a mãe dele. É sério, tem gente que eu acho que tem esse skill. Eu não tenho. Tudo muda. Eu lembro que uma vez reformaram a casa, a gente reformou a nossa casa e meus pais me mandaram na casa do meu avô. Meu avô morava do lado da casa do irmão dele. Os dois velhinhos. Estamos falando de dois velhinhos. Velhinhos assim... Bem velhinhos. De 80 anos, que moravam em casa de ruas, nada de condomínio fechado. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente presenciou uma rotina que a gente nunca via. O irmão dele saía todo dia, comprava 2 jornais na banca, vinha, eles tomavam um café da manhã juntos e ficavam na sofá da sala, cada um lendo jornal e comentando. E eu lembro que eu e meu irmão deviam ter uns 6, 7 anos, passamos um mês na casa da minha avó. Eu nunca esqueci essa cena. Era o que tinha na época, entendeu? Era a mídia deles, era o papo, era gostoso. A minha avó fazia um café, ia conversar com a comadre e os 2 irmãos lá na sala comentando, você viu isso? Você viu aquilo? E virava outra página. Você nunca esqueceu. Cara, era delicioso. Pois é. Era delicioso, tinha sabor naquilo. Eu vejo sabor naquilo. Eu adoraria ter uma rotina dessa. A gente se encontra tanto numa loucura e tá tudo na nossa mão e a notícia não sei o que e tal, é tudo rápido, entendeu? Faz falta. Não sei se você chega hoje e fala assim, ó, você vai ter tudo na sua mão, mas você vai perder aquele café da manhã com o seu irmão, lendo o jornal por umas 2 horas na sala de casa. Eles falam assim, beleza, não quero. Passa amanhã, entendeu? Porque a gente está perdendo o sabor nas coisas simples. De adaptação. Acho que essa geração de hoje, eu acho que não tem essa referência, né? Não. Eles já estão numa outra pegada. E outra, duvido que eles entendam das coisas mais do que eles entendiam. Não tem profundidade, entendeu? Pois é. Essa questão do... E é um mercado... a gente precisa tomar cuidado porque é um mercado muito próximo nosso. A própria Super Afiliados mexe com o mercado de influência. O objetivo é ser mais inteligente do que a pessoa que vai te consumir. E ponto. Entendeu? Falta aquela profundidade genuína. Eu sou cientista da matéria, eu entendo disso, eu pesquiso, me interessei pelo artigo, fui na biblioteca, comprei o livro, ou investi no... Sabe? É tudo muito... Tô preocupado em passar uma mensagem e tomara que o pessoal consuma, entendeu? Então fica meio raso o conhecimento hoje em dia. Antigamente não era isso. Quem entende, entende. Quem não entende... São os influenciadores, né? É um negócio que... Mas eu não sei se eu falo uma bobagem aqui, mas eu acho que os influenciadores cresceram muitíssimo, crescem ainda exponencialmente, mas há regiões onde eles estão sendo... O consumo mediante influenciadores vem decrescendo, não é isso? Não sei se vocês têm essa informação. Eu tenho essa impressão. Eu preciso estudar para falar sobre, mas eu li alguma coisa recentemente que ainda, assim, aqui no Brasil isso é muito grande, cresce muito, mas eu vejo que em algumas outras regiões isso vem sendo... eu não tenho dados também, mas eu tenho essa percepção. Não, por exemplo, em países como o Reino Unido não pega essa onda toda. Então. Não pega, mas eu acho que já também nem pegava. Cara, não sei. Eu talvez tenha uma opinião que seja beiro pessoal nisso daí. Por exemplo, eu queria ter pesquisa para poder falar isso para vocês. Eu não li, estou falando com... Eu acho de onde eu tive um pouco mais de convivência e convivo, né? Eu acho que o marketing de influência é uma coisa... É uma coisa para um público imaturo.
Entendeu? É o que eu acho. É porque é raso, pô. É raso, não tem conhecimento. Por esse princípio, é raso. O cara só quer aquela superficialidade. Não tem conhecimento. Então vamos lá. 3 segundos, sei lá quantos segundos. Qual que era a onda surfável no Brasil? Eu tenho uma multidão, um país de proporções continentais, com uma população imensa, que, sei lá, só 5 no mundo talvez tenham iguais, virgem no assunto. Eu preciso falar desse assunto e vou pegar um tanto aí. E pegou, entendeu? E pega, né? A gente que era da indústria ouvia o pessoal do marketing de influência falando e fala, cara, putz, o discurso tá raso, mas funcionou, entendeu? Por quê? Porque tinha um monte de gente imatura. Agora a gente está amadurecendo, o espaço está fechando, entendeu? Os outros mercados maduros que o Ale estava falando assim, nunca foi para isso. E outra, a gente que não é tão novo, a gente não se influencia fácil. Vamos pegar um tema que... Eu citei o iGaming, que a gente era experiente, mas quando tem um tema que eu me interesso, e eu vou atrás de alguém, e eu vejo ele falando, cara, esse cara não tá falando coisa com coisa para mim. Não adianta ele bonitinho, todo bem gravado, com não sei o que, os termos do momento, e vá no meu Telegram. Você sabe quando o cara tem conteúdo ou não tem. O marketing de influência no nosso setor foi o bully. Eu quero ter um bully bonito e o pessoal vai consumir o que tiver lá dentro. Porque é novidade, entendeu? E aí pegou um monte de gente imatura e surfou a onda. Agora tá mudando o mercado. Não é mais para qualquer mensagem, entendeu? É uma opinião pessoal isso daí. Porque eu achava tudo muito raso. É isso que eu falei. Não tinha muita profundidade, entendeu? Eu também não vejo muita profundidade. Compartilho contigo essa visão. Mas diante do que a gente tem aí, né, nessa geração, facilmente eles são convertidos para qualquer caminho. Infelizmente, a gente tem os caminhos piores. Você tem aí diversos problemas acontecendo por conta disso. Não só no jogo. Porque a gente fica aí falando que nem idiota, toda hora repetindo, pô, jogo responsável, parece um bando de idiota velho, babaca. Enquanto essa molecada tá falando, não, vai lá no Tigrinho, se mata. Pô, tá louco, meu. A gente só tem que falar. Pega um dinheiro emprestado que é garantido, tá louco, cara. Claro, a gente fala de integridade, a gente fala de jogo responsável, o tempo inteiro a gente repete. O tempo todo. Eu fico meio em cima do muro, eu vejo o pessoal aí dessa CPI, das bets aí, falando sobre... Eu tenho alguns pontos aí. Primeiro, eu acho que tem um dedinho da grande mídia para sabotar ou boicotar ou acabar com, por exemplo, marketing de influência, afiliação, coisas menores, porque não tem controle, talvez. E roubou muito do budget deles. Muito. Incomodou. Muito demais. Esse é o ponto. Claro, porque a televisão não vende mais nada. Claro. Em relação ao influenciador. O influenciador abre a boca, vende 700 milhões. Incomodou. Essa Virgínia aí, você viu ela falando? Verba, né? 750 milhões. Que televisão que vende Shoptime? Não vende 750 milhões. É uma loucura. E que dinheiro ela não levou, né? Pois loucura. Então, assim, pode ser que tenha isso. Mas também tem o outro lado da moeda, onde é difícil você controlar o que o Josézinho, influenciador X, tá lá falando. E tem um monte de babaca que vai seguir. Tem um monte de idiota que vai lá no agiota, no banco, deve no cartão, não paga conta. E tem. Mas tem. Então... O trabalho de educação, mas outras indústrias não se preocupam, né? A nossa se preocupa com isso. Quer tirar um pouco da nossa indústria? Tem um programa que eu gosto muito com anfitrião, host, bancada, eles sempre recebem convidados e eles fazem propaganda de remédio daqueles toma isso que vai acontecer tudo, suas... articulações vão melhorar, sua ânimo, disposição. Sentido, né? E era carregado no tal do Ora Pronobis. Toma o Ora Pronobis, compra o Ora Pronobis, aparecia o cara do Ora Pronobis lá e eles falavam um monte de coisa que você fala, putz, presta atenção no discurso. É sempre uma mensagem assim, você gosta de se mexer bem? Todo mundo gosta. Então tá, aqui tem... Aí proibiram o tal do Ora Pronobis. Verdade, eu lembro dessas histórias. É recente ali. Proibido. Agora eles fazem a mesma coisa com uma outra. Agora é o magnésio. A mensagem é a mesma. Magnésio quelato. É tudo a mesma. Salva a mensagem é a mesma. Tem gente que compra, infelizmente, mas eu olho, eles são sérios, todos sérios, mas eu olho a mensagem e falo, não é possível que o pessoal acha, e não é possível que isso daí influencia bastante gente, mas influencia, porque tem um nível de ignorância grande, entendeu? Ontem eu assisti a um vídeo, não sei se foi o do Vilela, inteligência artificial, adoro, eu conheço ele pessoalmente, mas eu adoro o programa dele, o podcast dele. Eu não sei se foi nesse ou num outro vídeo que eu estava assistindo, a respeito dessa influenciadora Virgínia, que além de fazer bet, etc e tal, ela também vendeu em algum momento produtos
encapsulados, né? Utilizando AI, utilizando imagem de uma médica que não existe, foi processada. Você sabe o que acontece? Olha na mentalidade das pessoas, é foda. Vamos supor que custe... que custe não, que ela tem uma receita de 10 milhões. 10 milhões. E uma multa de 100 mil. Não faz sentido, ela vai continuar fazendo propaganda. Porra, meu, tá louco? Com 9 milhas ainda mais paga o advogado, eu dou 1 milhão. Vou gastar 1 milhão para advogado e multa. Tem 9 no bolso. É matemático. Não precisa ser um gênio. Entendeu? Não precisa ser um gênio. Então eu acho que precisa, sim, ter algum tipo de controle. Alguma coisa tem que ser feita. No Reino Unido estão fazendo, pô. Afiliado já não pode ser afiliado sem ter um cadastro, tudo mais. De novo, eu falei que eu não prefiro não emitir opinião, mas o depoimento feito. Não, absurdo. Eu emito opiniões. Eu prefiro não emitir comentário. Eu emito, eu acho assim. Eles estão fazendo isso. Tem gente ali naquela CPI se esforçando. Tem gente se esforçando. Que está pesquisando a respeito da indústria, tentando entender os seus detalhes, particularidades, etc. Deve ser difícil. Imagina você, nós três aqui, estamos numa CPI sobre medicina. Fudeu, ninguém fala nada de medicina aqui, não entende nada. Zero. E a gente vai ter que julgar isso aqui. Entrevistar, ouvir, né, essas pessoas. Deve ser difícil a posição deles. Mas tem alguns que estão fazendo um trabalho de atrás. Eu percebi isso. Eles estão lá para isso. Na verdade, eles foram eleitos para representar. Cara, mas é um negócio novo. É isso. Cai no colo agora, então, você não tem. Mas o que me incomoda, Lê, a gente vê uma bagunça no princípio de instituição. Eu me incomodo em ver senadores de terno e gravata indo tirar selfie com a menina de moletom, como se fosse fã, num ambiente que era para estar tratando um tema. Eles tinham que estar fazendo isso, pesquisando, se inteirando, atacando questões sérias, porque eu acho que eles atacam também o que não é tão relevante. Eu vi, entendeu? A senadora Damares trazendo uma série de coisas interessantes, ou seja, ela pesquisou, ou alguém da equipe dela pesquisou, não importa, mas houve uma dedicação, isso bem no começo. Agora eles estão se familiarizando com o texto, né, com o contexto, e acaba ajudando mais. Né? O senador Isalci, também, você pega as perguntas dele. Eu vejo que. Você viu, né? Às vezes ele repete um pouco, mas é a estratégia de quem está interrogando, né? Acaba repetindo. Mas é um trabalho importante. CPI, enfim, todas as investigações são relevantes. O que eu não gostaria de ver é a restrição da propaganda. Porque aí vai dar margem para os piratas, para os do olhinho puxado. Você acha que vai acontecer? Claro que vai. Claro, vai. Não, totalmente eu não sei. Mas vai diminuir no máximo, aí a gente vai ver depois das 10. Porque eu não sou tão contra depois das 10. Mas aí, olha a situação, pensa na situação. Televisão. Cria isso aí, imagine, né, o cenário. Televisão, rádio, etc., só depois das 10, por exemplo. Tá? E os influenciadores? São 24 horas. Eu não tenho como controlar. Então, se você eliminar afiliados, influenciadores, uma série de outros marketings que tem aí, a televisão vai conseguir pelo menos pagar a conta e sobreviver. Porque se você restringir o horário dela e só permitir das 10 às 5 da manhã, 10 às 6, que seja, a audiência é menor. Então a entrada financeira é muito menor. Prime time já acabou, 10 horas da noite não é mais prime time. Claro. Né? Acabou. Então, assim, precisa ter um certo cuidado. A parte da tarde, de manhã, não é legal. Só que o que você vai fazer se o jogo está acontecendo num outro país, é um outro horário? O futebol está rolando no mundo inteiro. Agora, se botar canal, tem. Você vai fora do horário que tem grande visibilidade. Como entendeu? É que faz? Educar, eu sou super... Isso aí eles não vão fazer. Dá mais trabalho, né? Tá louco? Nem... Muito não, mais. eles não conseguem fazer nada. Eles são incapazes. A gente vê aí o dinheiro das contribuições, né? Dos impostos do jogo. Falei isso pro deputado, o Nicolas Ferreira, na edição anterior.
monitore e fique em cima. Tá aí, tá tudo parado lá em qual conta não se sabe, né? Para fazer conseguiram criar um sistema de distribuição. Meu amigo, você viu o Plínio falando pra gente, é um esforço danado, estão lá criando. Não, e o pior, o governo já tinha que ter feito isso antes. Estão impondo para a nossa indústria resolver o problema deles. E o monitoramento tudo. Das operações todas. Enfim, né? Acho que, na verdade, está sendo um grande aprendizado para todo mundo. E nesse processo de aprendizado... Pois é, mas tem quadros lá de fora que você poderia... Ou eles poderiam já seguir mais ou menos e falar, não, isso aqui o cara fez funcionou, lá. isso não funcionou. Vamos montar uma equipe assim, uma agência reguladora gigante. Né? Isso aí é uma coisa tão grande, cara. Não dá para brincar com... A equipe dele deve ter o do Dena lá, do Regis, do Dena, secretário, deve ter umas 50 pessoas. São umas 500 pessoas para trabalhar. É que o foco foi em fazer tudo para poder arrecadar sem entender o que era que estava vindo aí. Entendeu? Agora que eles estão percebendo o que Mas vai dar tudo certo. No final das contas, é só não apostar no 13. E a aprovação do cassino?